É um assunto que, sem dúvida, nos chama atenção, um assunto importante, um assunto que sempre traz expectativas, né, do que é que nos espera aí para o final dos tempos. Bem, nós estamos num tema chamado Fim do Mundo, né? Esse é o assunto, na verdade. Estamos falando sobre o fim do mundo já há algumas semanas e ainda temos algo mais a fazer. Temos mais domingo que vem. E hoje nós vamos falar dos sinais. Deus nos coloca sinais, né? Sinais. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Espero que a gente possa ser claro e, quem sabe, alguma pergunta que aparecer, a gente consiga também responder. Acompanhem comigo, então. Vamos ver se os nossos slides estão virando. Eu acho que não estão virando. Olha só, eu acho que não. Quem é que está em cima? Kaique? Me ajude aí a mudar o slide, porque ou ele não está colocado, aí está. Muito bem. Nós temos aí Lucas capítulo 21, dos versos 25 ao 28. Eu quero ler com vocês, acompanhem comigo. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguer a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Esse é um dos textos que nós escolhemos para falar, apesar de haverem muitos. Que sentimento vem à sua mente quando ouve essas palavras que nós acabamos de ler aqui? O que é que vem na sua cabeça? Que sentimento dá, né? Ao falar das coisas abaladas, dos poderes dos céus, da terra? Alguns sentimentos podem ser medo, apreensão, dúvida, tristeza, por todas essas coisas. Em novembro do ano passado, rodou um computador. Mas Jesus diz: exultai. Quando você vê, olha, vai cair tudo o negócio, vai despencar. O mundo vai despencar. Daquela agonia, Jesus diz assim: exultai. É hora de alegria. Porque mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas, e que aquilo que Ele disse que iria acontecer, vai acontecer. Do mesmo jeito, o livramento que Ele prometeu a nós, também vai ocorrer. Por isso você deve exultar, por isso deve ser motivo de alegria, não pelo sofrimento das pessoas, mas por comprovar a soberania de Deus. Bem, quando sucederão essas coisas? Quando é que vai vir o fim? Quando que vai suceder isso? Bom, vamos ver aqui. Muitos textos bíblicos falam do assunto, especialmente Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, Daniel capítulos 10 à frente, vários capítulos, 12, Ezequiel também fala, e Apocalipse especialmente, e tantos outros. Tem um pedaço aqui, um pedaço ali, e não dá para a gente falar tudo numa aula, mas eu quero destacar algumas coisas que foram retiradas desse texto, para a gente comparar com aquilo que está acontecendo. Mateus capítulo 24, esses 4 primeiros versículos, são tirados do sermão que Jesus pregou no Monte das Oliveiras, sermão sobre o final dos tempos. Diz assim:
tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele. Os discípulos, em particular, lhe perguntaram, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: vede, ninguém vos engane. Então vamos imaginar, eles estão no templo. O templo estava lá, construído, bonito, lindo templo. Herodes tinha feito uma coisa maravilhosa, templo espetacular. E eles começaram a mostrar para Jesus. Eles estão saindo do templo, olha que construção bonita e tal. E Jesus está, vocês acham bonito? Acham bonito? Tá bom. Vou dizer uma coisa, não vai ficar nada em pé. Tudo isso vai ser destruído. E saiu. E os discípulos foram atrás. E eu imagino que os discípulos ficaram conversando: puxa vida, que coisa desagradável. A gente mostrou uma coisa bonita, ele fala de destruição. Não é? Acho que ele levantou com o pé esquerdo hoje. Acho que está meio, né, meio nervoso. Né? Pô, podia só dizer, tá, realmente é bonito, mas não, já falou de destruição. E foram andando, e Jesus atravessa o Vale do Cedron, né? Está aqui no templo, Porta Dourada, atravessa o Vale do Cedron e vai lá no Monte das Oliveiras, que fica em frente o templo, em frente. E ele então sobe com os discípulos, senta, os discípulos vêm atrás, vindo, discutindo isso o caminho todo, lá, uns 600, 700 metros de conversa, e fala: a Jesus, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Olha, eles fazem 3 perguntas. Muito possivelmente eles não sabiam que estavam fazendo 3 perguntas, mas eles estão fazendo 3 perguntas. A primeira pergunta é: quando sucederão essas coisas? Que coisas? Não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo, vai ser destruído o templo. Era a primeira pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Essa era uma segunda pergunta. E que sinal haverá do fim do mundo ou da consumação dos séculos? Isso é uma terceira pergunta. São 3 eventos separados, que talvez eles mesmos nem soubessem. Com certeza, perguntaram sem saber o que estavam perguntando. Mas Jesus passa, então, a responder essas 3 perguntas. Bom, a primeira delas: quando sucederão essas coisas? A destruição do templo, como eles estavam perguntando, admirando, e Jesus falando. Destruição do templo. Que sinal haverá da tua vinda? A volta de Jesus, o arrebatamento. E que sinal haverá do fim do mundo, o fim de tudo, a consumação dos séculos? 3 perguntas Jesus passa a responder nesse sermão. E não é muito claro para nós o que significa uma coisa e outra. Mas vamos começar assim. A primeira, já se pergunta? Não. A primeira pergunta já se cumpriu. Então, inverti a ordem aqui. A primeira pergunta já se cumpriu no ano 70. Daniel 9:26 tinha dito: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Lá em Daniel, capítulo 9, isso já estava dito. E Jesus, quando fala, ele fala antes do ano 70, não é? Ele fala isso aí lá pelo ano 32, Jesus está falando. 38, 40 anos depois, o templo é destruído. Jesus já tinha morrido, e aqui temos uma gravura, né? Mostrando o templo sendo destruído lá no fundo, com fumaça, como diz a Bíblia, que foi mesmo. Legião Romana, alguns dizem que eram muitos árabes que haviam assumido a Legião Romana e que participaram dessa destruição. Mas isso é só ilustração. Jesus passa então a responder
os sinais das 3 perguntas. E o que eu disse? Que as outras 2, os sinais de arrebatamento e do fim do mundo, Jesus responde, mas nem sempre é claro, dá clareza para a gente interpretar que sinal é sobre o arrebatamento e que sinal é sobre o fim do mundo. E há muita divergência sobre isso. Por quê? O pastor Fabiano já falou, né? Quem crê pré, mid, pós, e não é o caso da gente falar aqui. Nós vamos falar apenas dos sinais, não é? Os sinais que vão interferir ou na segunda vinda de Jesus ou no fim do mundo. É isso que nós vamos tratar, sem levar em conta, né? Sem levar em conta o que a gente está falando exatamente de qual evento, né? O que importa para nós aqui são os sinais, e todos eles vão acontecer sem dúvida. Ele fala do princípio das dores, né? Jesus usa essa expressão, porém tudo isso é o princípio das dores, versículo 8 de Mateus 24, e eu coloquei entre parênteses de parto, porque a palavra usada aqui, a expressão usada no grego é exatamente dores de parto, porque nós vamos falar de sinais aqui, e você vai dizer assim, puxa vida, mas isso aí sempre aconteceu. Esse tipo de coisa que o texto está dizendo, que o pastor está falando aqui, a vida inteira sempre aconteceu. Realmente, todos esses tipos de sinais, ou quase todos, sempre aconteceram. Porém, Jesus fala de dores de parto. E como é que funcionam as dores de parto? Elas vão se intensificando, aumentando. Eu nunca fiz um parto, nem meu e nem de alguém, né? Mas já ouvi a história, e vocês que são mães devem dizer, né, que essas dores elas vão começando com menor intensidade e com maior espaçamento, e vai aumentando a intensidade e diminuindo o espaçamento, não é? Então essa é a ideia que Jesus está dando aqui. Quando essas coisas começarem a ser muito intensificadas e muito mais rápidas, então vocês vão perceber, quando estiver acontecendo muito, vai medindo os sinais. Bem, o importante para essa aula é falar dos sinais, e veremos 10 deles. 10 deles, se a gente conseguir o tempo, né, pastor? Porque o pastor Fabiano está aqui com a guilhotina na mão. A hora que ele soltar, corta. Joga a picareta para trás. Veremos 10 sinais. Sem falar de ordem cronológica, o que é que vai acontecer depois do quê? Eu fiz questão de misturar, para a gente não ficar pensando, isso vai acontecer depois daquilo. Não, não é essa questão aqui que nós vamos tratar. Para que nós vamos ver isso? Porque Jesus falou no texto que nós lemos, ninguém vos engane, nós não podemos ser ignorantes sobre essas coisas. Compreendeis a face dos céus e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Jesus falou isso, nós temos que saber discernir os sinais dos tempos e saber que está voltando. Aí alguém diz, não, mas fala que está voltando desde o tempo da Bíblia, lá em Tessalonicenses, que está voltando. Está voltando mesmo, mas as coisas estão acontecendo, né? Estão acontecendo. Primeiro sinal, e eu vou tentar ser bem rápido, a ciência se multiplicará. Isso está em Daniel capítulo 12, a ciência, ou o saber, como está lá, né, vai se multiplicar. Alguns dados aqui para a gente ter ideia. Até o ano de 1950, o conhecimento humano dobrava a cada 50 anos. Uma estimativa. A cada 50 anos, a ciência sabia o dobro do que sabia depois, do que sabia há 50 anos, né? E é engraçado isso. Tem gente que não acredita em Deus porque diz, olha, acredito na ciência, acredito naquilo que pode ser provado, né? Já ouviram isso? Né? Especialmente os ateus. E os cientistas falam isso. Eu acredito na ciência. É empírico. Eu não sei de onde vem tanta, desculpe a expressão, mas imbecilidade. Porque essa ciência que eles tanto acreditam, até pouco tempo atrás, pastor Fabiano dizia, sabe o quê? Que o Sol orbitava em torno da Terra. A ciência dizia isso. E na verdade é o contrário, né? A ciência dizia algum tempo atrás que não podia comer ovo, hoje pode. Dizia que não podia comer gordura, hoje pode. Daqui a pouco não vai poder mais, porque não sabe também, né? A ciência apenas tenta descobrir aquilo que Deus já criou. Mas
dobrava a cada 50 anos. De 1950 ao ano 2000, passou para 19 meses. Dobrava o conhecimento a cada 19 meses até o ano 2000. E hoje, a cada 9 meses. Que a cada 9 meses, a ciência sabe o dobro do que sabia antes. O avanço da tecnologia é tão grande que não conseguimos acompanhar. Quando você compra um equipamento, quando você compra um celular, um iPhone de última geração, você acabou de comprar na loja, ele já está ultrapassado. Ele já está ultrapassado. Vejamos alguns trechos um trecho do vídeo do Dr. Alex Alves. Já passei, pastor Fabiano viu aí. Nós vamos colocar aqui. Dá para apertar o botãozinho aí, que eu acho que eu não consigo daqui. Em novembro do ano passado, presta atenção rodou nisso. um computador quântico com processador quântico na China. Em novembro do ano passado, rodou um computador quântico com processador quântico na China. Aqui, o 6G. A China já tinha lançado os satélites, né, que passaram por aqui, inclusive. Lembra daquela filazinha de satélite? Era o 6G. E já lançaram os satélites. O bendito do 6G rodou. Alex, o que é 6G? 6G é salto quântico. Nós entramos na quântica a partir de novembro. Esse ano é o primeiro ano, Rodrigo, que nós estamos avançando 100 anos do século XX em um ano. Nós estamos trabalhando com bioquímica quântica, Gabi. Você não tem noção do que isso significa. Em 10 anos, cego vai ver, surdo vai ouvir, paraplégico, tetraplégico vão andar. A ciência começou... 10 anos, doutor? 10 anos, porque nós vamos avançar 1000 anos do século XX. A partir de agora, está em curso. Então, esse ano marca a ciência se multiplicando. Então, um indicador bíblico já está em curso. A ciência, né, se multiplicou. O Brasil está festejando a implantação de 5G em algumas cidades, Brasília e alguns trechos de São Paulo, mas o 6G já está há alguns anos sendo trabalhado e já funciona na China. O 6G, nós não sabemos ainda o que é isso. Segundo sinal, aumento da iniquidade. Aumento da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Bom, o pecado existe há muito tempo. Antes do Éden até, né? Antes do Éden, já houve o pecado, né? Satanás e tudo aquilo que a gente conhece. Então vai falar, puxa vida, o pecado, será que o pecado está tão grande? Bom, em diversas fases da humanidade, o pecado aumentou e diminuiu. Não é que sempre aumentou, teve fases, né, de aproximação de Deus e distanciamento de Deus. A história mostra isso, né? Bom, pornografia, fornicação, adultério, desonestidade, violência, devassidão sexual, drogas, sempre existiram em maior ou menor nível nas diferentes sociedades e nas diferentes épocas. Isso sempre aconteceu. Agora, hoje nós presenciamos essas coisas e ficamos pensando se já chegamos ou ultrapassamos os tempos de Noé ou os dias de Sodoma, quando Deus destruiu tudo porque estava ruim demais. Será? Eu acredito que ainda não. A coisa está horrível, mas ainda nós não chegamos nesse tempo, né? Porque quando chegou lá atrás já foi destruída. Mas isso não é a questão. A questão hoje é muito maior do que o pecado, né? É muito maior que o pecado, porque o texto não diz que o pecado se multiplicará, diz que a iniquidade é diferente de pecado, não é? Iniquidade. Olha, quando você fala de iniquidade, você não está falando de pecado. O pecado é uma coisa que todos nós sofremos. Você está aqui, você é crente em Deus, você ama Deus, mas você comete pecado. Não deveria, mas comete. Isso é pecado. A Bíblia, ela ensina a palavra pecado, muitas vezes tradução de uma expressão que significa errar o alvo. Não é isso? Não é isso, pastor Fabiano? Pecado o que é? É tradução de uma expressão errar o alvo. Quem é que erra o alvo, meu irmão? Quem é que erra o alvo? Quem que erra alvo? É quem está tentando acertar. Não é verdade? Eu ponho um alvo lá e vou jogando lá minhas setas, vou dando tiro, vou jogando flechas.
Eu estou tentando acertar o alvo. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro, às vezes vai mais perto, às vezes vai mais longe. Não é? Eu estou errando o alvo, estou pecando quando erro o alvo. Porém, eu estou tentando acertar. Isso é pecado. E o que é iniquidade? Iniquidade é assim, o alvo está lá, e eu não estou nem aí com o alvo. Eu não quero saber qual é o alvo. Eu não quero saber de Deus. Eu não quero saber a vontade de Deus. Não estou preocupado com o que Deus pensa, ou o que Deus quer de mim. Eu estou de costas para o alvo. Iniquidade é muito diferente de pecado. Pecado Deus perdoa, a iniquidade não. Porque a iniquidade é de alguém que não quer, a não ser que ele se volte a Deus. Senão, não tem o que perdoar, porque não tem nada a ver com Deus, está fora. A iniquidade vai se multiplicar. Vai se multiplicar. E como está se multiplicando? Não é? O conceito de pecado tem sido banido da mente. Hoje, até você falar de pecado, já é uma afronta para a humanidade. Porque o pecado é um discurso de ódio. Não é? Quando você fala de uma coisa de pecado, discurso de ódio. O cristianismo está sendo tratado como aquele que tem discurso de ódio, e a Bíblia tem discurso de ódio. Então isso não é pecado, isso é iniquidade. É você virar as costas para Deus, como se Deus não existisse, ou se existe ou não tem valor nenhum. Então isso é muito diferente. Oi. Iníquo. Então é diferente, a gente não pode confundir. A gente não pode confundir. Sabe? A Bíblia diz, e eu ouço direto isso aí, pastor Fabiano, que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. E diz lá em Isaías, não diz isso. Diz que a nossa iniquidade faz separação entre nós e nosso Deus. Porque se o nosso pecado nos separa de Deus, coitado de nós. O pecado, ele me faz me aproximar de Deus, porque ele me mostra o quanto eu sou falho, o quanto eu erro o alvo, mesmo querendo acertar. O pecado me aproxima. Deus não olha, porque o texto continua dizendo, e os nossos pecados fazem Deus virar o seu rosto, porque Deus não vai, claro, contemplar o pecado. Mas Ele não nos separa de Deus, pelo contrário, deve nos aproximar, para que nós sejamos cada vez mais santos. O pecado não é tolerado por Deus, mas ele é uma consequência da nossa humanidade, e temos que lutar contra ele, buscar a santidade de Deus. Bem, outro sinal da iniquidade são os valores invertidos. Inversão de valores. A luz virou trevas, as trevas viraram luz, o amargo doce, o doce amargo, o bem e o mal. O bem virou mal e o mal virou bem. É o que Isaías diz. Ai daqueles que fazem isso. Isso é iniquidade, inversão de valores. Os valores bíblicos são colocados de lado. O pecador não se envergonha de seu pecado, pelo contrário, ele se gaba dele. Nossa, eu vi uma entrevista de uma artista outro dia aí que eu fiquei impressionado. Né? Nem vou dizer aqui, mas ela se gabava dos pecados dela, como se fosse uma grande coisa. Terceiro sinal, guerras e revoluções. Então lhes disse, então se levantará nação contra nação e reino contra reino. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Século 20, 2 guerras mundiais, e seguida por inúmeros conflitos da Guerra Fria. Apenas em 21 anos após ter terminado a Primeira Guerra Mundial, aliás, a primeira, estourou a segunda, que deixou um saldo de 77 milhões de mortos. Desses, pelo menos 7 milhões de judeus. E desses 7 milhões de judeus, pelo menos 1,5 milhão de crianças. Uma geração foi apagada. Crianças. Desde 1945 até agora, 300 guerras aconteceram no mundo. Armas nucleares avançando e constantes rumores de guerras. Hoje estamos aí com essa guerra significativa da Rússia e da Ucrânia, e eu não
vou passar aqui para a gente não gastar mais tempo. Quarto sinal, catástrofes. Catástrofes naturais. Haverá grandes terremotos, fomes, pestilência em vários lugares e coisas espantosas. Tsunamis, tufões, erupções de vulcões e terremotos se intensificaram muito nos últimos 20 anos. Pesquisas científicas fazem predições mais apocalípticas do que o próprio Apocalipse. Consegui ultrapassar. Não há perspectivas positivas nesse sentido de catástrofes naturais. Nos Estados Unidos, estamos falando de agora aqui, esse mês, 36 tornados nessa temporada, e um deles a 300 quilômetros por hora. Devasta a cidade toda. O presidente Biden disse que nunca houve uma temporada como essa. Nos últimos anos, subiu 2000% os terremotos. 2000%. A revista Times diz que nos anos 20, mais terremotos do que nos 100 anos anteriores. Aliás, nos últimos 20 anos, mais terremotos do que nos 100 anteriores. Quinto sinal, a expansão do Evangelho pelo mundo. Também um sinal. E quando este Evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Olha, ele usa essa expressão, o Evangelho do Reino sendo pregado no mundo inteiro. Não é? Então todo mundo vai ter que ouvir, ou pelo menos o mundo todo vai ter que ouvir. As estatísticas afirmam que o Islã foi a religião que mais cresceu. Isso é uma estatística. Número de muçulmanos é maior, e a sua taxa de crescimento é maior do que qualquer outra religião. Mas, na verdade, a taxa de crescimento do Islã é muito baseada no número de filhos que eles têm, e não na conversão de pessoas. Estatísticas mais realistas dizem que realmente o cristianismo é o que mais tem crescido no mundo. O cristianismo tem crescido. O Islã tem crescido pelo número de filhos que nascem. Então, eles incentivam muito o número de filhos, a natalidade. Enquanto o mundo inteiro está recuando na natalidade, o Islã está expandindo, eles incentivam, tanto financeiramente quanto doutrinariamente, o número de filhos, e por isso eles crescem muito, tem crescido muito na Europa, mas em termos de conversão, o cristianismo tem sido maior. O mundo inteiro há testemunhos de crescimentos vertiginosos das igrejas evangélicas. Na Coreia do Sul, por exemplo, a população evangélica já é quase a metade da população nacional. Estamos falando de Coreia, né? A maior igreja do mundo se encontra lá com mais de 700 mil membros. Sem falar na África, na América Central e no Brasil, em que chegam muitas vezes a 1/4 da população. O Brasil diz que é um pouco mais, né? Chega de 30 e poucos %. E acontecerá depois daqueles dias, né? Que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, diz Joel 22. Aí você pode dizer para mim, não, pastor, isso aí já se cumpriu em Atos. Já se cumpriu em Atos. Porque Pedro, no seu sermão, fala, isso que está acontecendo agora é isso aqui. Lembra? Mas não é. Mas não é. Por quê? Porque pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes que a gente pode perceber. Eu não vou passar o texto de Atos aqui, mas vocês podem ver depois. Aqui está escrito, e acontecerá depois que derramarei o quê? Derramarei o quê? O meu espírito. O meu espírito. O que é o meu espírito? Né? Se eu derramar o meu aparelho aqui, se eu jogar ele no chão, eu vou dizer, eu derrubei o meu aparelho. Né? Agora, se eu tirar um pedaço dele aqui, a tampinha, e derrubar só a tampinha e ficar com o resto do aparelho, eu derramei o meu aparelho? Não, eu derramei uma parte do meu aparelho. Então eu derramei do meu aparelho, uma parte dele. E é o que diz em Atos. Atos diz assim,
Isso é o que disse o profeta Joel, Pedro falando. E acontecerá depois daqueles dias que derramarei do meu Espírito. E não diz o meu Espírito. O meu Espírito diz aqui, que é sinal do final dos tempos. Mas o que aconteceu em Atos foi parte. Foi parte. Um derramar em parte. E isso vai derramar ainda. Está derramando, e derramando, e derramando. Até cumprir o todo. Né? O todo do meu Espírito. Evangelização mundial pela internet, pelas lives. O Evangelho está expandindo de tal maneira como nunca se viu. Nunca se viu. Está chegando a lugares onde nunca chegou. Por causa da internet. Que cada vez mais está atingindo as pessoas. Sexto sinal, apostasia e falsos profetas. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse é um outro sinal. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, diz Mateus 24:11. Olha que interessante esse dado, que eu também não conhecia. Nos últimos 50 anos, pelo menos 1.100 pessoas se apresentaram como Cristo. No mundo inteiro. 1.100 pessoas disseram, eu sou o Cristo. Nos últimos 50 anos. A falsa harmonia do ecumenismo e da religião global, o Crislã, você já deve ter ouvido falar do Crislã, algo que o Papa está incentivando, é uma junção do islamismo com o cristianismo, para formar uma religião harmônica, o Crislã. Tudo isso é parte de falsos profetas aparecendo. Certamente já presenciamos falsos líderes, falso evangelho, falsos milagres, que estão enganando a muitos. Sinal. Sétimo, a fome. Dá para chegar no 10 ou não? A fome. Vamos bem rápido aqui. Dados da ONU. Existe 45, dados atuais. Eu peguei na página da ONU de quinta-feira. Existem 45 milhões de pessoas famintas em 43 países do mundo. 45 milhões. Um novo pico de alta, segundo o Programa Mundial de Alimentos, o PMA, nessa segunda-feira, que foi a segunda-feira passada, a última segunda-feira, né? A última segunda-feira. A agência da ONU alertou em Roma que antes da pandemia de Covid em 2019, 27 milhões de pessoas estavam passando fome. 27 antes da pandemia, 45 agora. Quase o dobro de pessoas. Quase o dobro de famintos. David Beasley explicou que são milhões de pessoas à beira do abismo. O aumento da fome no mundo está explicado por vários motivos que vão além da Covid-19. Conflitos, mudança climática, alta nos preços dos combustíveis e dos fertilizantes e das sementes. Eu tive agora, pouco mais de um mês, lá na Turquia. A Turquia é um país altamente produtivo em termos de agricultura. Altamente, um país muito fértil, muito bonito, muita plantação, muito tudo. Agora eu vi muitos campos simplesmente sem nenhuma plantação, sem nenhum cultivo. E aí a guia me diz, eu falei, por que está assim? Ninguém está cultivando nada. Ela falou, porque nós estamos abandonando o cultivo. Tamanha o preço dos fertilizantes. É mais vantajoso importar. Isso significa que um país daquele tamanho, sem produzir o que produz, vai faltar comida. Ele vai comprar de alguém, mas não vai ser suficiente. Vai começar a ter comida quem paga mais. Né? Quem paga mais por ela. Oitavo, doenças, pestes e epidemias. Doenças, pestes e epidemias, eu juntei aqui, e está no plural, como está no texto bíblico, no plural. Não é que é uma, mas um monte. Covid e suas variantes mataram 15 milhões de pessoas. 15 milhões de pessoas, também dados da ONU. A varíola do macaco, que está crescendo muito agora. Engraçado, eu achei esse dado no site da ONU, que chama de epidemia
a obesidade. Na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas estão ficando cada vez mais gordas, comendo desesperadamente o que não deve, se tornando, então, uma epidemia que está causando um gasto extraordinário dos governos. Porque doenças aparecem, né? E precisam ser tratadas graças à obesidade. Novos surtos de dengue, febre amarela e zika. Não apenas... Ô Zica, tudo bem, Zica? Tudo bem, não, nada com você, eu não estava te chamando, não. Zica é o cognome do Ezequiel. Nosso Ezequiel. Olha lá, nós estamos com surtos, grandes surtos de Ezequiel pela nossa... Nono sinal, perseguição aos cristãos. Perseguição aos cristãos. Perseguição na Índia, pelo Islã, etc. Uma série de perseguições. O site da Missão Portas Abertas mostra uma lista de 50 países que mais perseguem os cristãos. Vale a pena vocês entrarem lá para ver. Eu comecei a separar, mas nós não vamos ter tempo de mostrar todos os países e como eles têm agido para perseguir. Cada um de um jeito diferente. Mas você pode olhar lá logo de cara, põe no site da Missão Portas Abertas, os países que têm perseguido os cristãos. Veja, nós estamos falando de 50 países que perseguem os cristãos. Perseguem. O Brasil não persegue cristãos, né? Pelo menos da forma como esses 50. Na França, olha que dado importante, na França, a cada 2 semanas, uma igreja desaparece e uma mesquita aparece. Duas igrejas desaparecem e uma mesquita aparece. No Canadá, na Inglaterra, no Brasil, a retirada da Bíblia de vários lugares e a declaração de que a Bíblia tem discurso de ódio. Então, o que eles estão fazendo? Perseguindo de uma outra forma, por enquanto não matando, mas retirando a oportunidade de se pregar o Evangelho nesses países. E por último, o 10º sinal, Israel e o retorno dos judeus. Os judeus estão retornando para Israel de uma forma muito grande. Isso começou em 1948, com a decretação do Estado de Israel. A Bíblia é extraordinária, né, ao falar disso. Israel foi expulsa da sua terra depois, pelo Império Romano, lá pelo ano 95, e depois um pouco mais, em algumas etapas. Foi expulsa da sua terra, trocaram o nome de Israel e colocaram Palestina. Então, Palestina, na verdade, é um nome criado para a terra de Israel. Quando a gente ouve falar Palestina, na verdade, a Palestina nunca existiu, né? Palestina é uma corrupção do nome Filistia, que é a terra dos filisteus, que nós falamos aqui um pouco atrás no culto, né, dos filisteus. A terra dos filisteus ocupava um pedacinho da terra. Então, para descaracterizar os judeus com a terra e tirá-los de lá, colocaram Palestina. Trocaram o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina, um outro nome, para que os judeus perdessem a identificação com a pátria e com a cidade de Jerusalém e expulsaram os judeus. Desde aquele tempo, no Império Romano, até 1948, Israel não tinha uma nação. Mas Deus tinha dito, pode nascer uma nação em um único dia? Mas Israel nasceu em um único dia. Em 1948, um decreto da ONU fez com que voltasse a existir a nação. E é interessante que nós falamos de dores de parto, vou falar de novo aqui, porque Isaías fala disso, né? Dores de parto, elas vêm as dores de parto, né, pastor Fabiano? Depois nasce a criança. Mas quando fala do nascimento de Israel, Deus inverte a ordem e diz, antes que viessem as dores de parto, Israel nasceu. Por quê? Porque no dia em que foi decretada a criação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, no mesmo dia, as nações em volta invadiram a terra de Israel para matar os judeus, e estão fazendo isso até hoje. As dores de parto vieram depois do nascimento. Não é? Deus é bonito, né? Não erra nada, né? Deus não erra nada. O site Chamada da Meia-Noite diz, apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos experimentados nesses dias,
o maior de todos os sinais do fim dos tempos, e contudo, o menos enfatizado, é o retorno do povo judeu à terra prometida e a fundação do Estado de Israel. Esse foi o maior, segundo chamado à meia-noite. Charles Spurgeon ensinou que isso aconteceria exatamente como se lê em Ezequiel 36 e 37. Ezequiel está bem cotado hoje aqui, nós só falamos de Ezequiel hoje, né? Então vocês leiam esses 2 capítulos e vocês vão ver que está sendo falado ali. A cada dia, mais e mais judeus estão chegando à terra de Israel e tomando conta da terra prometida. Eu voltei ou repeti? Como devemos encarar essas coisas? Que oração, pastor Fabiano? Acabou o nosso tempo. Temos 5 minutos? Opa, aqui temos 5 minutos. Vocês aguentam 5 minutos? Muito bem. Como nós devemos encarar tudo isso? Temos que ter uma lição para nós, né? Nós não podemos sair daqui só com informação. Precisamos ter lição. Não fique ansioso. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, vai faltar comida, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Isso é preocupação de quem? Dos gentios. Olha lá, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Nós somos crentes, sabemos que Deus é que vai cuidar de nós. Isso não deve ser preocupação. Fazemos a nossa parte e Deus sempre vai cuidar de nós. Olha, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Por que você não deve se inquietar com isso? Porque isso, quem tem que se preocupar são os gentios, né? Nosso Pai Celeste sabe o que você precisa. Confie em Deus, é o segundo ponto, não é? Esses problemas só mostram que Deus é soberano e o que Ele disse que ia acontecer, vai acontecer. E olha, vamos deixar claro uma coisa, não é porque Deus disse que ia acontecer que Ele está fazendo acontecer. Ele previu o acontecimento, mas a atitude humana está destruindo o mundo. Não é a atitude de Deus, não é Deus que está destruindo o mundo. O mundo está se destruindo pelo seu próprio pecado e iniquidade. É como se você assistir um filme e você sabe o final, mas não foi você que fez o filme, você apenas assistiu. Então Deus apenas previu as coisas, ok? É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, diz Lucas 21. Contudo, não se perderá um só fio da vossa cabeça, e na vossa perseverança é que ganhareis a vossa alma. Deus cuida de você. E terceiro, alegre-se. Alegre-se. Não vos assusteis. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Que Deus nos abençoe e nos ajude com perseverança, com alegria e com determinação buscar a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Isso. É verdade. Israel é o relógio de Deus e a gente precisa prestar atenção em Israel. Porque a Bíblia é um livro que foi primariamente escrito, especialmente o Antigo Testamento, para os judeus. Então, tudo aquilo que você vê no Antigo Testamento, a não ser que tenha uma referência aos gentios, está falando com o povo judeu. Então, quando você olha para ele e vê o cumprimento dessas coisas, né? Temos lá, eu não sei se a dona Elma vai falar das 70 semanas de Daniel. Não sei se vai falar, mas, por exemplo, fala das 70 semanas mencionadas em Daniel, está relacionado ao povo judeu e tantas outras coisas. Então, o relógio, é verdade, o povo judeu é o relógio do mundo. Mas, está voltando. Mais alguma pergunta? O Evangelho.
Então, o Evangelho tem igrejas na China, são perseguidas, mas existem igrejas subterrâneas, né? Igrejas escondidas existem, e o Evangelho está chegando lá. Está chegando não, já tem lá há muito tempo. E a internet chega. Eu estive na China há alguns anos, e você tem aplicativos, que eu esqueci, acho que chama VPN. Se alguém entende na internet aqui, acho que chama VPN. E eu ia para lá, eu fui para lá e precisava da internet, né? E lá a internet é totalmente não, só você consegue acessar aquilo que eles querem que você acesse. Não é que não tem muito, mas tudo regulado. Mas quando você põe o VPN, ele puxa um IP de outro país, dos Estados Unidos. E eu operava tranquilamente a internet lá. Um pouco mais lenta, mas tinha. Então, em termos de internet, não é impossível. Mas o Evangelho tem se expandido. Deus tem as suas alternativas. Lá dentro tem crentes, e muitos crentes na China. Na Coreia do Norte também. São perseguidos, mas existem. E a história mostra que quando há perseguição, há maior crescimento do Evangelho. Isso a história mostra. Não é? A história mostra. Quando Jesus falou, não saiam de Jerusalém, até que venha do alto o poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Não é? A igreja, o que fez ouvindo essa palavra? Não saiu de Jerusalém. Ficou ali. Deveria ir para a Judéia, Samaria e confins da terra. Mas ninguém saiu de Jerusalém até que veio uma perseguição. E a hora que veio a perseguição, eles saíram, e o texto bíblico diz que eles saíram, que jeito? Evangelizando. Fugidos, mas evangelizando. E foi uma época de muito crescimento. Só no capítulo 13 de Atos é que eles foram atingir os confins da terra com Paulo e Barnabé. Mas a perseguição fazia com que Paulo saísse de um lugar e fosse para o outro. Ele era apedrejado num lugar e ia pregar em outro. E assim o evangelho foi. Então a perseguição, ela não é um problema para a expansão do evangelho. Pelo contrário, ela alastra. O sangue cristão traz vida. Semente. Mais perguntas? Reconstrução do templo. Sim, a reconstrução do templo pode ser um dos sinais, sim. Né? Isso é uma questão assim, que alguns interpretam diferente, porque há um duplo cumprimento de uma palavra de Etíoco, aliás, uma palavra bíblica a respeito de Etíoco Epifânio, que foi o cara que profanou o templo sacrificando um porco no altar. Né? Então isso aconteceu. Essa profecia que está lá aconteceu. Mas Jesus repete alguma coisa parecida. Então se acredita num novo cumprimento, de uma profanação novamente do templo. Só que o templo tem que existir para haver profanação. Então, se tem que ter profanação, tem que ter templo. Se tem que ter templo, vamos construir. E é verdade que os judeus estão com o templo assim, em andamento. Alguns dizem que o templo está já pronto em várias partes do mundo, pedaços dele, e que em uma semana eles ponham o templo em pé. Eu não sei, não tenho visto, nunca vi nada sobre isso. Já ouvi muito, mas nunca vi. Agora, em Israel, em Jerusalém, existe o Instituto do Templo. E esse eu já vi. Já foi reconstruído o candelabro de ouro. Já foi reconstruído todos os utensílios do templo, todos eles. Isso eu vi. As túnicas dos sacerdotes, pronta. Instrumentos musicais, pronto. Altar, pronto. Só não tem a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança, eles creem que vão encontrar essa Arca da Aliança, que essa não pode ser trocada, né? Que ela sumiu lá no tempo de Nabucodonosor e vão achar, né? Acreditam que vão achar. Então, isso existe. Os utensílios, a parte de funcionamento, isso existe. Porque eu já vi, qualquer um pode ver, tem o Instituto do Templo, pode ser visitado. Instituto especializado em pesquisar cada detalhe do templo, de funcionamento do templo, das coisas do templo, para ir reconstruindo de novo.
né? Eles juntaram ouro do mundo inteiro e foram fazendo o candelabro. Tem um candelabro grandão assim, muito bonito. Então, estão fazendo. A ideia é, você compra facilmente lá revistas com o terceiro templo construído no lugar da cúpula dourada. Você olha a foto e está lá o terceiro templo. Né? Ele não existe, mas está lá. A foto não, né? Está a montagem da foto. Mais perguntas? Então, essa é uma pergunta interessante. Veja bem, o que tem lá, aquela cúpula dourada, ela não é uma mesquita. Ela é uma construção muçulmana chamada de Domo da Rocha. Por quê? Porque mesquita é um lugar de orações, onde os muçulmanos vão orar. E ali eles não fazem isso. A mesquita está aí uns 200 metros à esquerda. Lá, sim, tem uma mesquita no mesmo patamar. Mas aquela cúpula dourada, ela cobre o quê? Segundo a tradição, a pedra onde um dia Abraão foi sacrificar Isaac. Para os muçulmanos, ele foi sacrificar Ismael. Né? Os muçulmanos dizem que era Ismael que Abraão ia sacrificar, mas a Bíblia diz que é Isaac. Então, essa cúpula cobre essa rocha. Então, para se construir o templo, como o templo, o Santo dos Santos estava em cima dessa rocha, então tem que destruir essa cúpula dourada para construir o templo em cima. Isso é um fato. Agora, quando você olha todas as plantas do templo, antigas, você olha aqui, essa aqui é uma curiosidade só, tá? Um minuto só. Você olha, imagina uma linha, tem a porta dourada, onde aquele homem foi curado. Depois tem a porta formosa, aliás, a porta dourada, depois tem a porta formosa que ele foi curado. E depois tem a porta do templo. Tudo numa única linha, vinda do Oriente, numa linha. Passa um, retinho o outro, retinho o outro. Hoje, nós temos onde está a porta dourada. A porta dourada está lá, o portão dourado continua fechado, com tijolo, com pedras, mas está lá. E se você ficar numa linha, e eu já fiz isso, eu tenho fotos até, se você ficar exatamente na linha da porta dourada, bem no esquadro, e falar, isso aqui tinha que ser a porta do templo, lá na frente tinha que estar a porta do templo, ou seja, lá na frente hoje tem a cúpula dourada, certo? Essa cúpula dourada, então tinha que dar de cara com a cúpula dourada. Porta dourada, cúpula dourada. A cúpula dourada está aqui, não está de frente. Por isso, muitos arqueólogos acreditam, e eu também acredito, que o templo ficava aqui, e não ali. Portanto, há uma diferença de poucos metros, mas você consegue construir o templo aqui, sem destruir a cúpula dourada ali. E é isso que existe uma teoria de que o anticristo vai fazer o seguinte: muçulmano, é importante para você isso aqui? É. Judeu, é importante para você aqui? É. Então constrói o templo aqui. Fica o templo e fica a mesquita no mesmo lugar, e a paz está feita. E é um dos sinais. A paz, né? A paz. Tendo o Islã, o Crislã, entende? Todas essas coisas tentado se juntar no ecumenismo vindo das mãos do anticristo. Então é muito possível que templo e a chamada mesquita, mas a cúpula dourada, estejam ali, uma sem derrubar a outra. Podemos orar? Porque o leitão está esperando lá. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, pelo tempo que tivemos aqui falando das tuas coisas. Uma alegria podermos meditar na grandeza da tua palavra. É sempre muito bom e sempre edificante para a nossa vida. Peço que o Senhor, com as informações que aqui tivemos, venha a dar alegria ao nosso coração, de saber que o Senhor continua sendo soberano, dono de todas as coisas, soberano sobre tudo, e aquilo que o Senhor disse vai acontecer, está acontecendo. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, debaixo da tua misericórdia. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.